despesas que precisam ser levadas em consideração no momento da compra e venda de um imóvel, existe um imposto. Um imposto que às vezes é ignorado, mas outras vezes é desconhecido. E muitas pessoas acabam passando por situações inesperadas por desconhecerem a existência desse imposto. E o objetivo do vídeo de hoje é compartilhar com você conhecimento. Queremos que você saiba que existe um imposto chamado ganho de capital. E esse imposto pode ter um valor significativamente alto e impactar muito na venda do seu imóvel. E para o conteúdo de hoje, eu convidei o advogado tributarista Ailton Salomé Dutra, que compartilhará explicações informativas sobre ganho de capital. Convidamos você a ficar conosco até o final desse vídeo para não perder nenhuma informação importante e entender como o ganho de capital pode impactar na venda do teu imóvel. Às vezes as pessoas negociam um imóvel pensando apenas no valor que vão gastar na compra, né? Ou aquele que vai gastar, ou aquele que vai receber na venda. Ocorre que o nosso imposto de renda hoje em dia é muito voraz e tem muitas tributações em volta desse sistema de transação de imóveis. Lembrando que hoje em dia, quando você adquire um imóvel, quando você vende, na mesma hora a Receita Federal já está sabendo que os cartórios têm que ter a informação direta, online. Então, não tente escapar, porque você não vai escapar da tributação nem do imposto de renda, no ganho de capital, nem do próprio imposto de renda quando você vai fazer a sua declaração anual. E o que é o ganho de capital? O ganho de capital, umas palavras mais elementares, é quando você compra um imóvel, por exemplo, por 100 mil reais e vende ele por 150, esses 50 mil reais vão ser tributados pelo ganho de capital. É uma apuração diferenciada do imposto de renda normal anual. Por que diferenciada? Porque o ganho de capital, você vai ter que pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, você terá de pagar até o mês seguinte que você fez a venda, e não no ajuste anual, como é feito o imposto de renda todo ano, tá? Essa questão do ganho de capital você vai lançar na apuração anual, mas a declaração do ganho de capital e o pagamento é feita no ato, a declaração é feita no ato da venda, e o pagamento até o final, último dia útil do mês subsequente ao que você fez a venda. Então, muita atenção a isso, porque às vezes as pessoas confundem e esperam o próximo ano. E a multa é meio grandinha, sabe? Já vai percentuais até meio elevados. Como é que funciona essa parte? Quando você faz a venda, você tem que declarar esses valores no programa GCAP, que é o ganho de capital da Receita Federal. É um programa à parte do imposto de renda, da declaração anual. Depois da declaração anual, você importa os dados dele. Mas como hoje tudo automático, já tá, quando se declarou, o próprio imposto de renda já vai puxar o GCAP. As alíquotas desses impostos, né, desse imposto, ela varia de 5% até 22,5%, de forma progressiva. Então, se o imóvel é vendido até 5 milhões de reais, você vai aplicar uma alíquota fixa de 5%. A partir dos 5 milhões, ela vai fazendo uma progressividade entre 5 milhões, 10 milhões, 10 milhões e 30 e acima de 30. Então, acima de 30 milhões, você vai pagar uma alíquota de 22,5%. Não é sobre o total dos 30 milhões, é sobre a diferença que vai sendo progressiva, tal qual o imposto de renda. Aquela faixa entre os 5 e os 10 sofre uma tributação, entre os 10 e os 30 outra tributação, e assim subsequentemente, né? Já quem paga, quem é responsável pelo ganho de capital, a princípio, né, é aquela pessoa que vende. Então, o jeito mais normal de você, mais corriqueiro, pode-se dizer assim, é a pessoa quando vende um imóvel, tem esse lucro que ela auferiu no ganho de capital. Se a pessoa que mora no Brasil é o vendedor, então é ele que vai ser responsável. Mas se é uma pessoa que mora fora do Brasil e nomeia um procurador no Brasil para vender um imóvel, então o responsável vai ser o procurador. Então, ele é o procurador que é o responsável pelo recolhimento, e não quem está residindo fora do país. Questão de segurança do sujeito passivo, né? Também, quando você tem a transmissão causa-mortes nas heranças, né, o responsável é o inventariante. Se o ganho de capital não for pago corretamente, quem vai ser autuado, quem vai ser exigido é o inventariante, e não cada um dos herdeiros da meieira que teve a participação, tá? Já aí, quando você tem uma doação, a doação e sucessão hereditárias inverte a situação. Parece que o legislador meio que confundiu a coisa, fez uma loucura. Então, quando é uma doação, em vez de quem receber o valor, que é a pessoa que está recebendo, e vai ter um aumento de capital, que vai ter um ganho de capital, né? Vai aumentar o seu patrimônio, quem é responsável é o doador. Ou seja, quem doa é quem é responsável pelo pagamento do imposto do ganho de capital do outro. Então, fica uma coisa meio estranha. Então, tomar cuidado. Se você doou um imóvel e nessa doação há um ganho de capital,
você vai ser responsável pelo pagamento e não quem recebeu, tá? E quando for uma separação de união estável, uma comunhão universal, comunhão parcial, né? Quem recebeu o bem é que vai ser o responsável, tá? O ex-cônjuge ou ex-convivente, né? Esse numa forma geral das alíquotas e das contribuições. Apesar dessa tributação ser bem agressiva, né? Ela tem algumas isenções que você pode considerar quando você vai fazer o seu cálculo da sua venda. Repetindo, né? Se você vendeu um imóvel e não computar esse custo, ele é alto. Então, um imóvel de pouco valor aí, de 500 mil, vamos dizer assim, né? A tributação chega a ser alta. Então, você tem que se atentar, porque se você quer vender para poder fazer algum dinheiro, poder ter um fluxo de caixa melhor em alguma situação, a projeção não dá certa, né? Então, vamos às isenções. São várias, mas vamos destacar assim as mais usuais, tá? Se o bem foi adquirido pela pessoa que vendeu até 1969, não há ganho de capital nenhum. Essa é a primeira isenção que tem. Ou seja, imóvel adquirido até 1969, não há ganho de capital, tá? Ainda, se o bem for vendido, essas isenções não são cumulativas, tá? São individuais. Se o bem foi vendido por até 35 mil reais, que hoje, que imóvel que vai ter isso, né? Ou móvel ou imóvel, né? Pode ser um veículo, pode ser uma moto, também não tem o ganho de capital. Então, bens até 35 mil reais, não há valor. Se a pessoa vendeu um imóvel até 440 mil reais, e foi o único imóvel dela, e foi o único que ela vendeu nos últimos 5 anos, também não vai ter o ganho de capital, tá? Ou seja, se ela tem um outro imóvel, ou se ela vendeu, agora também não cumulativo, você tem outro imóvel, e se não vendeu outro nos últimos 5 anos, também ela tem essa isenção. Se ela usar o dinheiro da venda para comprar um outro imóvel, e que ela compra até 180 dias, ela também não vai haver ganho de capital. Mas, tem que ficar atenta, esse valor que ela vai comprar de um novo imóvel tem que ser integral. Se ela vendeu por 500 mil, ela pode comprar um outro bem por 500 mil que não tem ganho de capital nenhum. Mas se ela comprar um bem de 400 mil, ela vai ter que pagar o ganho de capital sobre 100, tá? Então, essa é a base de cálculo primeira. Mas atenção, se o bem não for residencial, essa isenção não se aplica. Se ela comprar, por exemplo, uma terra nua, se ela comprar um terreno nu, ou se ela comprar uma terra comercial, a isenção não se aplica. Ela se aplica se for para imóvel residencial. Ainda sobre a questão de você pagar o imposto sobre essa venda até 70 dias, né? Se você, nesse prazo, não comprou outro imóvel, você estaria, então, sujeito a pagar o ganho de capital e com a multa, correto? O imposto de renda do ganho de capital com uma respectiva multa. Se você passou do prazo e não comprou outro imóvel, você pode fazer uma declaração no SICALC, que é um sistema da Receita Federal, que você faz a declaração e pede a dispensa do imposto. Você paga o imposto, mas não paga a multa. Você fica dispensado da multa. Só que você também ficará 5 anos sem poder usar a isenção. Então, é uma forma de que você pode programar para comprar um imóvel, eu não comprei. Ou até para adiar um pouco o ganho de capital, né? Então, você chega depois que declara que você vai lá e declara que não comprou outro imóvel e você paga o imposto original com juros e correção monetária, mas sem a multa. É uma facilidade que existe, tá? Ficará impedido de usar outra vez a isenção no prazo de 5 anos, tá? Outra isenção na área rural, por exemplo, é quando você vende a terra para o governo para reforma agrária. Então, também é acatado a isenção. Se houver uma doação do imóvel, também mesmo que haja a doação, haverá uma isenção. Mas tem que ser essa tributação, ela fica meio complexa porque é interessante, né? Porque se você doa o bem, você não está mais sendo bem seu, tá? Mas quando você doou, o que aconteceu? Você perdeu o capital. Quem teve o ganho de capital foi a pessoa que recebeu. Mas nesse caso aqui, há uma inversão de valores. Você vai haver uma tributação sobre o doador. Mas há uma isenção, mas se a isenção não se configurar com os dados que ela tem, vai ser tributado, tá? Ou seja, na doação também há um ganho de capital, mas pode ser isento. A permuta é lógica, né? Você permutou, não tem ganho de capital, pelos mesmos valores, né? Ainda, outra isenção. Se você recebeu uma indenização por seguro, roubo, sinistro, perda, também não incide o ganho de capital. Por fim, na herança, se você fizer a atualização do valor de herança, ela também não incide a atualização. Se você ganhar um bem de herança e atualizar o bem, na atualização, você que recebeu não vai pagar ganho de capital. Entretanto, o espólio vai pagar. Porque de novo eu quero coerência. Mas se eu atualizar o bem, o espólio paga e eu não pago. Mas o espólio perdeu o bem e não houve ganho de capital. Que houve ganho de capital foi o que recebeu. Mas ele pode fazer
essa isenção. Nem sempre é considerável, porque se você pegar o bem no espólio e vai ficar com ele muitos anos sem vender, às vezes não compensa fazer essa isenção, né? Além das isenções, nós temos as deduções. A isenção você afasta, é a isenção no contexto geral do direito tributário, né? Pode tributar e ele chega e diz, não, isso aqui eu não vou tributar, pensando. Já as deduções tem a tributação, mas diz, olha, esse aqui você pode tirar fora da tributação. Então, as deduções mais corriqueiras, né, são as despesas com o corretor, despesas com o ITBI, com o ITCMD. Essas despesas que você tiver para pagar, você pode deduzir do ganho de capital. Então, se você gastou lá 10 mil com o ITBI, corretor e tudo mais, e o imóvel foi vendido por 100, você vai tributar só 90 mil reais. Esses valores são todos lançados no GCAP, e lá já tem as linhas, né, para você efetuar o desconto. Também os imóveis que foram comprados entre 1970 e 1988, vai havendo um decréscimo da base de imponível. Então, se você comprou um imóvel lá em 1970, tem um desconto de 100%, paga nada, até 1939, né? A partir de 1970, começa a baixar os percentuais, tá? De 5% a cada ano. E em 1988, zera os bens. Mas isso que é muito checado, quando você coloca a data da alienação, a data da compra do imóvel, também já calcula automaticamente. E os imóveis comprados até 1996, automaticamente tem uma redução também de 70%. Então, ele foge dessa tabela de 5% ao ano, né? E passa para poder fazer esses bens. Então, até 88 tem essas reduções, mas se foi comprado até 96, também tem mais uma redução, que é os 96%. E são cumulativas, né? No GCAP, quando você calcular, ele faz o escalonamento. Por fim, se for imóvel rural, e se as benfeitorias que você fez no imóvel não foram computadas como despesa rural, você também pode abater. Mas tem que tomar cuidado. Se você usou essas mesmas benfeitorias para abater lá o custo na apuração anual, aí você vai ter que tributar no ganho de capital. Tá? É muito importante essa situação. Tem duas situações que eu quero destacar, que elas são bem interessantes, que poucas pessoas estão a par dessa situação. Uma porque foi a partir de 2024, e a outra porque fica, apesar de ser antiga, ela fica no meio da legislação e as pessoas perdem. A primeira é a seguinte, desde o ano passado, você pode atualizar o valor do bem que está em declaração. Então, se tem um bem que você comprou lá em 2000 e está lá por 1 milhão, hoje o bem vale 5 milhões. Então, se você for fazer, você vai ter um ganho de capital de 4 milhões. Se você quiser atualizar o bem que você comprou em 2000 e lá vamos botar lá em 2023, ele vale 4 milhões, sobre os 3 milhões, você paga 4%. Aí você está com o bem atualizado. Então, você tem você tem uma alíquota de 4% sobre os 3 milhões, daria lá 90 mil, né? 90 mil, você paga isso aqui. Mas acontece o quê? Quando você faz essa atualização, tem que ter em vista se você vai vender esse imóvel já ou não. Porque se você for vender um imóvel em menos de 3 anos, não compensa. Porque essa antecipação que eles estão dando é para se você pegar um imóvel e ficar com ele muitos anos. Ah, vou pegar essa fazenda aqui e não quero vender. Vou ficar com ela para vender daqui a 20 anos. Perfeito. Por quê? A partir de 3 anos, começa a ter um desconto para você fazer o ganho de capital. Então, mesmo que você tenha, se você reavaliou bem por 4 milhões e agora vai vender por 6, sobre os 2 milhões que teriam ganho de capital, você vai ter uma nova tributação sobre esses 2 milhões, tá? E aí você tem que ir reduzindo, vai fazendo a redução do que você vai fazer o ganho de capital. Só que até 3 anos você não pode fazer, você não pode vender. Então, se você atualizou o bem hoje e quer vender menos de 3 anos, você vai jogar esse dinheiro fora. Por quê? Quando chegar nos 3 anos lá, o valor da alienação vai ser, do ganho de capital, vai ser o valor total. Então, não compensa. E esse valor só vai compensar em percentual, tá? Daqui a 15 anos. E quando o percentual vai chegar a 100%. Ocorre que daqui a 15 anos já houve inflação e já houve valorização da terra. Então, já vai estar lá em cima, de novo. Ou seja, o que você pagou aqui vai fazer pouca diferença. Então, essa atualização do bem para fins de declaração tem que ser muito bem pensada. Se for a curto prazo, não compensa. Você vai pagar os 4% da atualização. Se for pessoa jurídica, é 6%. Um pouquinho pior ainda. Se pegar uma holding, uma empresa agrícola, é 6%. Então, é um dinheiro jogado fora. Então, tem que tomar muito cuidado. E a outra situação também que o pessoal não se atenta na área rural é que dependendo de como ele calculou a terra, o valor da terra na aquisição dele durante o ano, ele não tem ganho de capital. Porque é considerado o tal do VPN, é o valor da terra nua. Então, o que acontece? Se você apresentou o tal do DJAT, que é o documento que faz a declaração do ITR, e usou o VPN, que é a terra nua, tirando um monte de coisa, tirando benfeitorias, reserva legal, servidões, todas as partes que você não pode vender, ou até as terras que não são pouco
pouco utilizadas, eu tenho VPN. Se você declarar todo ano de atos bem direitinho junto ao TLTR e deixar esse valor todo certinho, quando você for pagar o ganho de capital, vai ser apenas entre o VTN. Então tem todo o valor de benfeitoria, cerca, tudo isso mais. Se você a compra e a venda no mesmo ano e colocou o VTN no DIAT, não vai ter ganho de capital. Mas se você vendeu a terra e depois fizer o DIAT, não, aí vai ter ganho de capital, vai ser normal. São 3 regrinhas que você usa no DIAT, tá? Se você comprou vendeu bem e entregou o DIAT no mesmo ano, não tem ganho de capital, tá? Fique isento. Se você comprou ou vendeu sem entrega do DIAT, o cálculo é normal. Vai ser o valor da venda, viu lá, tranquilo, certinho o valor que você vendeu, e o valor declarado na compra. Mas se o imóvel foi adquirido antes de 97, aqui já tem outra coisa, aqui é área rural, né? A regra geral também, que é a regra geral do ganho de capital. E se você comprou a partir de 97 com o DIAT entregue lá, quando você comprou, e com o DIAT de agora, a diferença é só entre os VTN. Por quê? O VTN é um valor que quem dá é a Receita Federal. Ela verifica os valores médios de todo o Brasil, faz essa tabela. Tá? Então, essa é uma coisa bem... Na área rural tem que ser muito bem atentado, pode reduzir drasticamente a redução. Em síntese, seria mais ou menos essas principais ponderações sobre o ganho de capital.